Nós temos uma avaliação de que está ocorrendo uma intensificação a nível de Brasil e da América Latina, mas de mundo, um processo de privatização da água, e essa privatização ela ocorre com maior intensidade sobre o Brasil e sobre a América Latina, principalmente porque aqui nós concentramos 13% da água doce do mundo, tem as melhores e maiores reservas de água mineral, tem 27 aquíferos, entre os quais o aquífero Guarani e o Alter do Chão, os dois maiores do mundo, tem as maiores bacias hidrográficas, entre as quais tem a Bacia do Prata, a Bacia da Amazônica, a Bacia do São Francisco, a Bacia do Rio Doce, ou seja, grandes rios que têm grandes potenciais de água e de geração, inclusive de eletricidade. E em meio à crise do capitalismo, o capital tem como objetivo transformar a água em um grande negócio, e para isso ele precisa transformar a água em mercadoria, ele precisa adotar uma estratégia que faz parte dessa estratégia a propriedade privada sobre as águas, sobre as nascentes, sobre os rios, sobre os lagos, sobre os açudes, sobre as águas subterrâneas, que é os aquíferos, inclusive a privatização do saneamento nas cidades, e em casos de países como o Chile, inclusive tem a propriedade privada sobre as áreas de mar. Então essa é a estratégia do capital, privatizar a água e transformar a água em mercadoria, e para isso eles necessitam a propriedade privada, ou seja, o rio passa a ter dono, os lagos passam a ter dono, os açudes passam a ter dono, as transposições passam a ser propriedade das transnacionais e dos bancos, né? E é evidente que eles adotam junto com isso uma estratégia política para que tenha toda uma organização de instituições, de leis para que favoreça isso, e uma estratégia ideológica também para que se crie um ambiente na sociedade pró-privatização. É evidente que isso tem consequências na nossa avaliação aos povos. As consequências são ruins, não são boas para os povos, né? A primeira consequência é que o povo, em vez de ter acesso, ele passa a ser proibido o acesso à água, né? Por exemplo, aqui no Brasil, dos projetos que está em tramitação no Congresso, que é o projeto do Tasso Gereissati, ele prevê a privatização, e essa privatização começar pelo Nordeste e por São Paulo. Significa que o povo do Nordeste vai ser proibido de acessar a água da Transposição e do São Francisco, né? Então as consequências, além de proibição, tem as consequências da destruição, da contaminação, como aconteceu em Brumadinho, Mariana, que destruiu os rios, contaminou com metais pesados, com rejeitos, como o caso lá do oeste da Bahia, que o agronegócio contaminou tudo, destruiu inclusive as nascentes, né? O aumento brutal nas tarifas de cobrança da água, né? Tem um conjunto de consequências que só prejudicam o povo. E por isso que nós achamos que a saída, o povo, é lutar contra tudo isso, é lutar contra a privatização, é lutar, e essa é uma luta de todos, dos povos do campo e da cidade, é uma luta de todos e todas, e por isso que precisa ter muita unidade, precisa ter muito trabalho de conscientização. A água não pode ser mercadoria, a água é um direito dos povos, e por isso que a água, e nós temos que ser como água, ser fortes, transparentes, alegres e em movimento para combater e derrotar esse projeto do capital que quer privatizar a água. Del município de Nejapa, logramos investigar y logramos conocer ese proceso que estaba llevando la Coca-Cola, y entonces llamamos a las organizaciones sociales, al Ministerio del Medio Ambiente, llamamos a técnicos especialistas para que hiciéramos un estudio alternativo, porque la Coca-Cola ya había presentado su estudio al medio ambiente. Un estudio falso. Un estudio falso, oye, un estudio falso. Nosotros dijimos un estudio amañado, que es lo mismo falso, porque los técnicos de la Coca-Cola habían tomado metodologías del enfoque de Cuenca
que no eran correctos. Entonces el Foro del Agua, con las organizaciones sociales y con cooperación internacional, se elaboró este estudio. Y con este estudio se desenmascaró el estudio que había hecho la Coca-Cola. O Brasil ele tem 3 modelos de gestão: o público estadual, o público municipal e o privado. Nós representamos 25% dessa parcela. O Estado representa 70% e o setor privado 5%. Dentro desses 25% do setor de saneamento, nós temos municípios de grandes regiões metropolitanas, municípios com 1 milhão e 100 mil habitantes, até municípios de pequeno porte, municípios de 2 a 3 mil habitantes. A SEMAI defende o saneamento como público porque ela entende que o saneamento é uma política de Estado. Portanto, sendo uma política de Estado, ela é uma política pública. E sendo uma política pública, precisam ser assegurados os recursos públicos para o investimento. Saneamento é uma política de inclusão social, é uma política que congrega todas as outras políticas públicas. Passa pelo saneamento básico, o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social, o desenvolvimento intelectual de uma região. Portanto, para que isso aconteça, a sociedade tem que participar. É necessário que tenha algo chamado controle social. E o controle social é muito bem feito, é muito bem efetivado pelo setor público. O setor público consegue participar e estar próximo da sociedade, próximo dos anseios daquilo que a sociedade precisa e que a sociedade almeja. As privatizações não deram certo no mundo. Mais de 200 cidades do mundo retomaram os seus serviços, retomaram a gestão para uma gestão municipal. E aqui no Brasil, o que nos garante a eficácia do serviço público são as experiências de êxito que a gente tem encontrado por aí, né? Dentro do nosso escopo de associado, nós temos uma centena de operadores com experiências exitosas do setor de saneamento, seja na área de água, na área de drenagem urbana, na área de resíduos sólidos. Portanto, isso nos garante, isso nos dá essa segurança na defesa dessa gestão, na defesa do saneamento como um direito humano, da água como um direito humano. Todo cidadão, toda cidadã, independente de sua classe social, independente da sua região, tem que ter direito a esse bem, tem que ter acesso a esse bem. Água, esgoto tratado, lixo coletado de maneira adequada e águas pluviais destinadas de maneira adequada para que não promovam catástrofes, para que não promovam situações de degradação da vida humana. As mudanças climáticas afetarão a vida de todos os cidadãos e cidadãs do planeta. Certamente em regiões como a nossa, de clima semiárido, cuja característica é o déficit hídrico, ou seja, a escassez de água, essas mudanças afetarão mais ainda. Aqui no semiárido do Brasil, chove 6 vezes menos do que evapora, ou do que evapotranspira. Então, por si só, já temos uma situação socioambiental bastante afetada pelo clima, né? Que passará a ser mais potencializada com as mudanças climáticas. Nessa região vive 27 milhões de pessoas aproximadamente. E esses 27 milhões de cidadãos e cidadãs precisam ter acesso à água, que hoje já é bastante afetada pelo clima. O painel global das mudanças climáticas prevê para essa região do globo aqui do Brasil situações em que as secas que já ocorrem comumente nessa região, que as secas passarão a ser mais severas e elas passarão a ocorrer em um intervalo de tempo muito menor. Isso significa dizer que a população tem que se preparar mais ainda do que ela já se preparou nesses 500 anos de ocupação da região, né? Para as mudanças que estão para acontecer. Atualmente nós temos
uma situação em que agora, na última seca que passou, de 7 anos, uma das secas desse tipo que está sendo previsto, que a população foi muito afetada. A produção agropecuária caiu bastante, 85% do rebanho do nosso estado, do rebanho bovino e caprino, foi dizimada pela seca, populações inteiras passaram a ser abastecidas por carro-pipa e isso prova que a gente ainda não está preparado para enfrentar essas mudanças. Por outro lado, há iniciativas que demonstram que há esperança, né, de reverter essa situação ou de se preparar para ela. Mudanças do tipo da criação da articulação do semiárido brasileiro, né, a ASA, que conseguiu colocar na pauta das políticas públicas no Brasil a discussão do acesso das pessoas à água, principalmente nas regiões mais interioranas. A ASA conseguiu colocar nessa discussão a necessidade das pessoas terem acesso à água no lugar onde moram. Ou seja, a gente tem feito um debate no sentido de discutir sobre a distribuição de água difusa e não em grandes quantidades como propostas de transposição. Então, essas articulações do tipo ASA, né, têm demonstrado que é possível equacionar o problema ou preparar-se, adaptar-se para essas mudanças provocadas pelo aquecimento global, no sentido de que com a construção, por exemplo, de 1 milhão de cisternas, as pessoas passaram a ter mais água próximo à casa, conseguimos evitar a mortalidade infantil de crianças, né? E as pessoas preparando-se mais para enfrentar as secas que estão por vir. Há também iniciativas locais, como a iniciativa do Grupo Fé e Política, que é um parceiro da Diaconia, onde a gente luta por questões como contra, por exemplo, o desmatamento, né? O bioma caatinga, que é a vegetação da nossa região, ela tem uma importância fundamental para a distribuição da água da chuva que cai, tanto para recarregar os lençóis subterrâneos de água, quanto para garantir que a água chegue aos reservatórios de acumulação e não escorra simplesmente para os rios. E o Grupo Fé e Política tem feito uma incidência política muito boa nesse sentido, no sentido de combater a degradação ambiental como o desmatamento, evitar a contaminação dos reservatórios de água e discutir com a população alternativas de convivência. Nós acreditamos que essas duas iniciativas já são uma sinalização positiva de que é possível controlar ou adaptar-se a essas mudanças do clima. Para mí un texto clave que tiene que ver con la relectura bíblica del tema de género y el tema de agua, la vinculación entre género y agua, son los textos que se encuentran en el libro de Génesis desde el capítulo 16, con un personaje maravilloso, olvidado, postergado en la historia de la Biblia, que es Agar, esta mujer esclava de Sara, empleada también de Abraham, que termina teniendo un hijo con el padre de la promesa, de acuerdo al Antiguo Testamento, y cómo Agar es protagonista en dos ocasiones de un encuentro con la presencia de Dios, de un Dios que la convoca y la llama, siendo la primera mujer que recibe una promesa así directa y una convocatoria y un encuentro personal con Dios en relación a justamente dos lugares emblemáticos como son los pozos de agua en una tierra tan desierta como es la zona donde se desarrollan los relatos de la Biblia. Agar en el primer encuentro huye de la violencia que está viviendo en el hogar, en el lugar donde ella sirve a Sara. Es ahí un caso claro de una interseccionalidad entre la cuestión de género y la cuestión de clases, la cuestión social, y ella huye y encuentra a Dios en un pozo de agua, que ese pozo tiene después un nombre que tiene que ver con este encuentro, y ahí recibe la presencia de Dios y la promesa de Dios de que ella, cumpliendo el regreso a la casa de su ama, ella tendrá parte en la promesa de Dios. Un texto controvertido en algunos temas, pero poniéndonos en el tema del agua, en este pozo, en este lugar de encuentro, en este lugar donde estaba la vida para un pueblo que vivía en el desierto, Agar es encontrada por Dios y es receptora de una promesa.
Unos capítulos más adelante, Agar es expulsada de la casa de su jefe, de su amo, de su ama y de quien es el padre de su hijo. Es expulsada, es enviada al desierto con su niño ya nacido. En el anterior relato, ella está embarazada. Y aquí, al momento que se le termina el agua, Agar abandona a su niño ahí y se pone a llorar porque ve el final de su vida y la de su niño, sin el agua, este vital elemento. Y nuevamente la presencia de Dios aparece y le dice a Agar que no se preocupara, que ella también era parte de una promesa y de este encuentro, de esta búsqueda de Dios, de seres humanos y de hacerles parte de una vida plena. Y termina nuevamente localizándole este pozo de agua. Ella alcanza a ver este pozo de agua y así logra salvar a su niño y a ella misma. Me parece importante rescatar estos textos porque tienen que ver con la importancia del agua, el símbolo fuerte que contienen los textos sagrados, los pozos de agua como lugares de encuentro, lugares comunitarios, lugares donde las mujeres iban a ser parte justamente de esto, al igual que ahora en muchos pueblos de nuestra tierra. Pero también como en estos lugares, aún en los textos sagrados, aún la extranjera, aún la despreciada, es encontrada por Dios y es parte de un encuentro, de una epifanía, de un diálogo. Y también, y justamente en este encuentro, en este diálogo, es el agua el elemento convocante. Lo espiritual no puede estar exento de lo que es la necesidad básica, elemental de la vida de los seres humanos, como es el agua. Entonces Dios nos encuentra, Dios nos convoca a la comunidad alrededor del agua, para que el agua sea un elemento sagrado, pero claramente un elemento que podemos compartir en comunidad, que debemos compartir en comunidad, para que sea vida plena para todas, para todos, sin importar si son extranjeros, si son del lugar, si son empleados, si son esclavos, si son los amos, si tienen hijos, si no tienen, cuáles son sus decisiones de su vida y su sexualidad. Eu sou Kátia Wiesentheimer, jornalista do PAD, Processo de Articulação e Diálogo Internacional, e a gente vai falar um pouquinho sobre incidência. Um dos pontos mais importantes é a definição do objetivo da incidência. Ele é específico, mensurável, alcançável, realista? O que se deseja mudar? Quem fará a mudança? O que se quer obter? Enquanto a situação mudará? Quando ocorrerá a mudança? Para escolher objetivos de uma ação de incidência, é importante levar em consideração alguns pontos: o ambiente e clima político, a possibilidade de êxito, as informações coletadas, os recursos existentes e nossa capacidade de organização enquanto grupo impulsor. Esse objetivo é viável? Para definir o objetivo da incidência, é preciso responder algumas questões. Qual é o problema? Quais os efeitos do problema? Quais as causas do problema? O que, em sua opinião, precisa ser feito? Há outros empenhados em resolver esse mesmo problema? Que riscos poderemos enfrentar? Em seguida, comece a escrever um plano com um objetivo a ser alcançado. Um plano ou estratégia é um documento escrito que define o objetivo a ser alcançado, o prazo para alcançá-lo, como saberemos se houve progresso ou se obtivemos êxito e quem será responsável pelo quê. Um plano é como um mapa viário, permite-nos ver de onde viemos, até onde chegamos e para onde vamos. É fundamental saber onde estamos para que possamos tomar decisões com sabedoria. Definido o objetivo, precisamos criar alianças para a incidência. A gente até pode fazer incidência sozinho, né? Mas a gente vai ter um alcance muito maior se a gente conseguir criar uma rede de pessoas que possam se envolver nesse mesmo projeto com a gente. Para criar as alianças, é importante a gente se questionar: há outros empenhados em resolver o problema? Com quem podemos trabalhar para combater o problema? Eles vêm produzindo algum impacto? Há pessoas que ainda não estejam empenhadas em resolver a questão, mas que poderiam ser convencidas a nos ajudar? Quem poderá nos opor? E como lidaremos com a sua oposição?
Encontre os aliados, pessoas, grupos e organizações que precisam ser convencidos a apoiar a causa através do projeto ou programa para que sejam alcançados os resultados almejados. Quanto mais pessoas ou organizações se somam à causa, maior será o poder de influência sobre os tomadores de decisão. E como fazemos isso? Identificando organizações e pessoas que possam nos apoiar com habilidades e recursos necessários. E por fim, comece a listar com quem você fará a aliança e com qual objetivo. Definido isso, é hora de partir para um ponto que é importantíssimo quando você quer promover incidência, que é a comunicação. A comunicação para incidência é qualquer atividade de comunicação que busque informar, persuadir e impulsionar nossos públicos a realizarem ações a favor dos objetivos propostos. Em termos práticos, plano de incidência poderia ser descrito como processo organizado e planejado de informar e influenciar tomadores de decisão, por meio de conscientização e engajamento de outros atores da sociedade, tendo como objetivo promover mudança ou muitas vezes manutenção de uma política pública de interesse amplo, baseada em evidências concretas. Para implementar um plano de comunicação, precisamos levar em conta a mensagem vai ser transmitida para quem? Qual é o ponto principal que a organização quer comunicar aos públicos-chave? As mudanças que a ação de incidência propõe? Quem vai transmitir a mensagem? Os públicos-chave confiam no porta-voz que foi escolhido? Qual é o propósito da mensagem? Quais seriam os canais de comunicação mais apropriados para chegar aos públicos-chave? É preciso identificar os canais de comunicação mais apropriados para divulgar a mensagem, de acordo com os públicos a serem alcançados. Entrevistas individuais com tomadores de decisão, flyers, cartazes, informativos, conversas informais, fóruns de discussão, programas de rádio, participação em programas de televisão, oficinas temáticas, são algumas das ferramentas que a gente vai utilizar para criar toda essa campanha. Tem a questão do tempo também, divulgar a mensagem quando? É preciso determinar o momento e ocasião oportunos para entregar a mensagem. Isso é importante, visto que por mais que a mudança que desejamos muitas vezes seja urgente, é necessário considerar se existe um cenário político favorável à nossa proposta. Aonde divulgar a mensagem? Se você fez um bom trabalho na hora de definir os seus objetivos, então terá mais facilidade na hora de elaborar a mensagem e seus formatos para cada um dos públicos. As diversas mídias existentes atingem públicos distintos de maneiras diferentes. Mais do que traçar o perfil demográfico, é preciso entender as pessoas e seu comportamento. Definido o público que você quer atingir, então elabore a sua campanha. Defina quais ferramentas serão utilizadas: redes sociais, releases para imprensa, mala direta, blogs e médiums, vídeos, podcasts. Um pouco de cada um dessas ferramentas. O plano de comunicação é uma etapa importante para o sucesso do seu projeto de incidência. Bom trabalho!